Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus te ilumine. Que Deus visite você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu estabelecimento, aonde quer que você esteja. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porém, o próprio Senhor Jesus diz que muitos serão chamados, muitos, mas muitos mesmo. Mas poucos serão escolhidos. Mas, meditando na palavra do Senhor Deus, e queria dividir com cada um de vós, sabendo que gosto sempre de falar que sou limitado, sou um pó da terra, mas o Espírito Santo de Deus é poderoso, que pode abrir o entendimento de cada um para que a palavra dele possa entrar em vosso espírito e assim vocês abrirem o entendimento para a salvação, que é o principal de tudo. E meditando lá no 1 João, no capítulo 2, que, para quem não sabe, João foi um dos discípulos do Senhor Jesus, que também teve o prazer, a honra de escrever o Apocalipse. Foi um grande discípulo, um dos três que estava próximo do Senhor Jesus. Tremendo João. E ele escreve lá na carta, 1 João, no capítulo 2, e no versículo 17, que diz assim: o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Repetindo, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele fala aqui que o mundo vai passar. A concupiscência é os prazeres, inclinação para os bens materiais, os prazeres, a inclinação para o corpo, para o sexo, para os desejos carnais, para a inclinação para as coisas que são desagradantes, as coisas que são de Deus. Então, aquilo que a pessoa se inclina. Mas interessante que ele fala que o mundo passa e a própria concupiscência. Mas ele diz que faz a vontade, aquele que tem o prazer, Talvez não tenha nem o prazer, mas que faz a vontade de Deus. Então, isso mostra o que a pessoa que for fazer a vontade do Senhor, que fazer a vontade de Deus, ou seja, obedecer a sua palavra, o que está escrito, Deus ele deixou na palavra dele. Então, se você quer saber a vontade de Deus, você vai buscar, crer nele, obedecer a tua palavra e assim andar no seu caminho. Mas ele diz o quê? Que o mundo passa. O mundo vai passar, os prazeres desse mundo aqui também vão passar, mas aquele que obedece, aquele que faz a tua vontade, esse permanecerá para todo sempre. E talvez você é uma pessoa que faz uma vontade, um exemplo de um filho seu, que às vezes é um estudioso, faz o dever de casa, obedece. Então você faz a vontade dele, por quê? Porque ele está merecendo e isso o agrada. Talvez você que faz a vontade do seu esposo, a vontade da sua esposa, não é porque você é uma pessoa mandada, como os outros falam, é mandado. Não, mas porque você gosta da companhia daquela pessoa, talvez da sua esposa, talvez do seu esposo, do seu pai, da sua mãe. Então você faz a vontade dele ou dela, por quê? Porque você quer ver, tá perto, quer ter uma comunhão, quer ver aquela pessoa feliz. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai esforçar para aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama, esteja feliz e assim passa mais tempo perto da gente. Porque se a gente não fazer a vontade, assim, maltratar, desprezar aquela pessoa, a tendência é aquela pessoa se afastar da gente. Então a gente busca o quê? Busca fazer a vontade daquela pessoa. Busca. Nem sempre a vontade é a correta, mas a tendência nossa é o quê? Fazer a vontade para alegrar aquela pessoa e assim ela está perto da gente. Isso praticamente todos fazem essas coisas para tentar ter a atenção da pessoa devida, ter a comunhão, ter o relacionamento
com a pessoa, em qualquer lugar que a gente tem. Então a gente busca isso. A gente quer atrair aquela pessoa que a gente tem uma estima, você está entendendo? Mas, porém, aquela pessoa, um filho, um esposo, alguém da sua família, que você faz à vontade, que você faz de tudo para vê-la feliz, no fundo e biblicamente você está certo. Você tem que amar o seu filho, amar o seu esposo, você tem que amar o seu vizinho, amar todos os seus parentes, amar todos, até aqueles que te perseguem, você tem que amar aquela pessoa. Fazer de tudo para poder agradar aquela pessoa, trazer aquela pessoa para a presença do Senhor, tentar trazer aquela pessoa para a luz. Então você tem que fazer o bem mesmo, tem que amar a todos os seres humanos. Então a gente vai se esforçar para poder fazer aquela pessoa sair daquela prostração, porque fazendo a vontade, para ver que aquela pessoa... E quantas vezes a gente se sacrifica para tentar trazer uma pessoa daquela prostração que ela se encontra, talvez uma ansiedade, uma depressão. Então a gente tenta buscar aquela pessoa. E isso a Bíblia ela vai nos orientar, fazer o bem. Mas, porém, aquela pessoa que você faz o bem para ela, aquela pessoa que você tem estima com ela, vai chegar à velhice. Um dia vai chegar a velhice para todas, para todos. Vai chegar um momento que você vai partir. Ou aquela pessoa que você fez à vontade, que você agradou, fez de tudo por aquela pessoa, também vai partir. Talvez você vai partir antes, talvez você vai partir, a não ser que o Senhor Jesus volte agora, e aquele que tiver em Cristo será levado para o Senhor Jesus, pela glória e honra do Senhor. Mas aquela pessoa que você talvez passou a vida toda tentando fazer aquela pessoa feliz, com medo de perder a amizade daquela pessoa, um dia vai ter que acabar. Porque a Bíblia fala que nosso corpo descerá à sepultura. Porque do pó viemos, do pó voltaremos. Então não vamos estar para sempre com aquela pessoa, mas enquanto estivermos aqui, sim, vamos ter que tratar bem, fazer de tudo para fazer aquela pessoa feliz, fazer de tudo, se esforçar para ter paz. A Bíblia orienta que nós devemos, se possível, ter paz com todos, mas um dia isso irá acabar, não será eterno. Mas, porém, a própria Sagradas Escrituras, ela orienta. Mas aqueles que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. A vontade que você fizer para as pessoas, a vontade que você fazer para aquelas pessoas que você tem estima, para aquelas pessoas que te desprezam, aquelas pessoas que te amam, um dia vai acabar, mas a Bíblia está orientando. Se você fizer a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Faz uma reflexão dentro de você, de tudo que você vem vivendo, de tudo que você passou na sua vida. Tantas lutas, tantas batalhas, tantas decepções. Talvez você, pessoa que depositou confiança em pessoas que te traiu, pessoas que tinham a sua confiança e não foram pessoas gratas, porque que você confiou naquela pessoa. Você fez de tudo para agradar aquela pessoa, mas aquela pessoa não retribuiu. Mas, porém, o nosso Deus, o Deus eterno, ele promete. Ele jamais vai falhar. A Bíblia diz que Deus não é homem para falhar. Ele não é homem para mentir. Mas aquele que agradar a ele, que obedecer a sua palavra, essa pessoa vai permanecer para sempre. Então nós temos que focar a nossa vida, focar a direção em Cristo e no Senhor Deus. Às vezes a gente passa a nossa vida toda depositando confiança em pessoas, até em família mesmo, mas chega no final, viram as costas, nos abandona. Mas Deus, ele nunca vai te abandonar. Ele quer uma comunhão. Assim como a gente às vezes passa confiando em pessoas, colocando a nossa confiança em pessoas, colocando toda a nossa garra para tentar agradar uma pessoa, mas às vezes a gente acaba sendo decepcionado. Mas a gente tem que colocar essa força em Deus. Colocar nele. E muitas pessoas estão tendo decepções na sua vida, estão tendo tristeza,
não estão mais acreditando mais até em amor, estão duvidando de todos, porque tantas decepções que vem, mas o que confiou em pessoas que são falhos. Então, primeiro temos que estar confiante e obedecendo verdadeiramente a Deus, para que a gente não venha perecer, para que a gente não venha. Então ele fala, a concupiscência, o prazer, aquele desejo que você tem pelo pecado, aquele desejo que você tem pelas coisas que são aqui do mundo. Talvez você sonha em obter, em conquistar aqui, mas tudo isso, um dia irá acabar. Ele diz, aquele que faz a vontade, aquele que faz aquilo que ele pede, esse permanecerá para sempre. Então, você pode passar a vida sua toda fazendo a vontade de pessoas, mas um dia irá perecer. Mas se um dia, se você se voltar para o Senhor Jesus, primeiramente, crer na sua palavra, porque nos versículos anteriores ele diz, não ameis o mundo. Então isso é o quê? Concupiscência, é prazer das coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que são do mundo. Então quem que é do mundo? São as pessoas daqui ainda que não se voltaram para o Senhor Jesus. Então a tendência, a inclinação é de fazer o quê? Fazer as coisas que são daqui. Não ameis. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo aquele que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, quando a gente de fato dissemos que conhecemos a Deus, dissemos que sabemos quem é a Deus, é quando nós obedecemos a sua palavra, é quando nós fazemos aquilo que ele nos ensina. Então, talvez você que está aí passando, você sente um vazio dentro de você, sente solidão, às vezes está rodeado de pessoas. Talvez tenta ser aquele do grupo o mais engraçado. Às vezes tenta fazer de mais engraçado no meio de pessoas para tentar sobressair. Mas dentro de você consegue perceber que há um vazio. Porque você não faz aquela vontade que é de Deus. E Deus é Espírito. Então o único que pode alegrar o que há dentro de nós é a própria presença de Deus. E por isso que as pessoas, usando prazeres do mundo, aí vai para os vícios, vai para a prostituição, vai para os prazeres que são desse mundo. Por quê? Porque para tentar saciar aquilo que só Deus ele pode fazer na nossa vida. Então você que vai assistir, que possa se despertar, se voltar para Ele, se voltar para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele é a vida. E a vida que estava no Pai. Olha só que coisa interessante. A vida estava no Pai. A vida estava no Pai. E foi revelada, João falando, e foi revelada a mim. E eu falo a vós. Ou seja, ele revelou aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu. A vida que estava em Pai. Agora imagina, a vida é Jesus. Jesus diz, eu sou a vida. Mas para a gente ter essa vida, essa comunhão com Ele, a gente tem que obedecer e assim viver uma vida eterna com Ele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que esse vídeo possa alcançar o seu espírito, possa abrir o entendimento, em nome de Jesus.